Geralmente, no primeiro passo que a gente faz em um data frame é uma análise exploratória em cima daqueles dados, fazendo principalmente as principais estatísticas, né, em relação às colunas numéricas. O Pandas, ele traz, então, todas aquelas funções estatísticas básicas, né, para você já prontas, não precisamos criar uma fórmula nem nada, tá? Então, você pode usar tanto as do próprio Pandas, quanto pode usar as do NumPy, tá? Então, aqui, ó, lendo os dados de totais por região, você pode fazer aqui, né, a média, ok? Se você quiser, você pode... aqui eu estou fazendo, né, no eixo, né, no sentido dele calculando aqui no sentido das linhas, tá? Aqui eu estou transpondo e ele pode fazer o cálculo da média no sentido, né, também das colunas. Se você colocar o 1, ele, em vez de fazer o cálculo nessa direção, ele vai fazer nessa direção aqui, tá bom? Então, você pode fazer o cálculo nos dois eixos. Você que informa para ele qual é o eixo que você quer que ele opere na hora de fazer o cálculo. Na vertical ou na horizontal. 0, vertical. 1, ele vai fazer o cálculo na horizontal, tá bom? Isso vai depender da estrutura do seu data frame. Se ele as métricas estão no eixo aqui, né, como índice, ou se elas estão como colunas, tá bom? A mesma coisa, ele tem a possibilidade de algumas operações, né, você pedir para ele pular os casos que não forem número, ou seja, ele ignorar aquelas linhas, tá? Então, aqui nós temos a opção de fazer a operação assim. No caso, todos nós aqui nessa tabela não tem números vazios, mas tem situações que você tem, mas mesmo assim você quer fazer o cálculo, e você pode informar isso aqui para ele. Aqui, estou fazendo um cálculo do desvio, né? A gente chama, como é que chama isso aqui? Desvio absoluto, né, da média. Então, aqui, ó, o valor de cada célula pela média daquele data frame, né, das colunas. Então, ele faz esse cálculo para a gente. Então, aqui é um exemplo de operação, né? Aqui eu fiz a média do data frame e já peguei todos os valores, ele inteirou linha a linha, coluna a coluna, e a diferença já da média, para vocês terem uma ideia do tipo de operação que vocês podem fazer, combinando elas dentro de um mesmo data frame. Se você quiser, também, você pode aplicar como, por exemplo, assim como fizemos na série, você pode fazer soma cumulativa no data frame, ok? E aqui, no caso, ele vai somando todos os casos, assim por diante. Ok? O valor que estava na coluna anterior, ele foi somando, ó, 200, 300, 500, tá? Ok? Você pode fazer esse tipo de operação. Todas essas funções aqui estão disponíveis, tá? O count, o sum, média, né? Aqui o desvio médio absoluto, tá? A mediana, o mínimo, o máximo, a moda, aqui o valor absoluto, né? Produtos, desvios padrões, variância, né? O erro em relação à média, né? A medida de assimetria, de curtose, os quantis, né? Você pode indicar qual o percentual que você quer, né? E tem os quartis também. A soma acumulada, produto acumulado, né? O máximo da curva acumulada, o mínimo, né, da soma acumulada. Aqui é o pico, né? Ou o vale naquela acumulação, tá bom? E assim por diante. Ok? Então, todas essas estatísticas estão disponíveis e você pode utilizar no seu data frame para qualquer uma das suas colunas. E também tem o método Unique, né? Nós tínhamos lá o NP Unique do NumPy. Se você quiser saber, por exemplo, em alguma coluna específica, né, qual os valores únicos dentro daquela coluna, você pode também chamar o método Unique, que ele vai listar os valores, e o NUnique, ele vai dizer quantos valores únicos tem ali dentro, tá bom? E fechando, quando eu quero fazer essas estatísticas aqui, geralmente algumas são básicas que a gente faz. O mínimo, o máximo, a média, a mediana, né? São os 5 números da estatística principais, né? Mínimo, máximo, média, mediana e o desvio padrão.
Se você estiver utilizando o Pandas, você pode utilizar o método describe, que ele vai fazer isso para você, para todas as variáveis que você tem, né? Então, vou pegar aqui a série, vou deixar aqui uns valores também, not a number, né, misturados aqui. Então, o que você pode fazer? Você faz o describe, ok? Ele vai ignorar, por padrão, esses valores, mas em cima dos que estão preenchidos, ele já calcula o count, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 ocorrências. A média, ele já vai calcular a média desses valores que estão preenchidos, tá? Assim, o desvio padrão deles, o mínimo, ok? E aqui ele já calculou, tá vendo? Os quartis para mim e também o valor máximo, tá? Então, às vezes, você acaba utilizando o describe já para ter isso num único comando, você não tem que ficar fazendo, né, todas as operações. Se você tiver um array ou uma coluna que ela é toda, né, aqui, ó, todo numérico, esse data frame, ok? Aqui a gente vai pegar algumas colunas e preencher com valores não números, né? Not a number, para vocês verem como ele vai fazer. Então, aqui, ó, eu tenho colunas preenchidas, colunas vazias. Quando eu chamo o frame, o data frame ponto describe, aqui pode ser df, né? Deixa eu manter o padrão que a gente está chamando, é df, de data frame. Esse é outro padrão. O pessoal usa muito df e o nome que você vai querer, que tem a ver com o assunto, né? Daqui relacionado àqueles dados. Só vou manter esse padrão para quando vocês verem não ficar em dúvida, né? Então, esse aqui é o data frame, estou colocando valores lixo aqui dentro dele. Então, aqui, quando você chama df.describe, ele já vai calcular para todas as colunas, né? Para a coluna A, ele já fez toda a estatística da coluna A, da coluna B, da coluna C, da coluna D, E. Então, todas as variáveis numéricas já serão avaliadas estatisticamente aqui, tá bom? Ou seja, isso é muito rápido para a gente fazer uma análise dessa. Se você fosse fazer isso aqui no Excel, você teria que fazer para cada um dos casos, uma fórmula e assim por diante. Aqui você basta chamar o describe, ele já fez isso aqui para você, tá? No caso aqui ele colocou os percentis, né, iniciais aqui, mas você pode colocar quais outros você quiser, tá? Então, aqui um exemplo, ó, eu acrescentei, né, os meio, 25, 75 e 95. Então, tá aqui, tá? Por padrão, ele traz o 25, 50 e o 75, mas você pode trazer que percentil você quiser, tá? Tá bom? Então, esse percentil ponto 95 aqui é o valor que garante que 95% das observações estão abaixo dele, né? Então, você pode fazer aqui, na hora de fazer o describe, passar esses parâmetros também. Ok? Caso você tenha uma série que os valores não são numéricos, mas todos eles são categóricos, né? Todos os valores e todas as aqui são categóricos. Olha o que acontece. Ele vai fazer o describe de uma forma diferente. Ao invés de ele fazer estatística dessa maneira, ele apenas faz, né? Olha, quantos registros tem, quantos são diferentes, né? Qual o maior, né? O que mais se repete aqui é o A, né? E qual a frequência, né? Aqui, frequência 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 As, ok? Então, o A é o maior e ele repete 5 vezes, ok? Se você tiver aqui o data frame, tá? Com valores numéricos, né, na coluna A, e valores, aqui na coluna A tem valores nominais, tá? Aqui eu vou colocar um nome mais brasileiro para nós aqui, Então, ele vai ignorar esses valores numéricos aqui todos. Deixa eu salvar esse negócio aqui.
esses valores categóricos, desculpa, e vai fazer apenas para a coluna numérica, tá? Então, ele só fez a estatística por default de coluna numérica e ignorou as demais. Mas você pode pedir para ele incluir, tá? Então, se você falar para ele, olha, inclui também os que são do tipo objeto, né, que não são... Vou padronizar isso aqui também para DF, gente, só para não confundir vocês. Sempre o meu objeto data frame. Deixa eu deixar padronizado. Então, se você quiser que ele faça um mix deles, né? Ele também considere, vai ficar um pouquinho mais poluído aqui, tá? Ó, include object, tá? Então, ele aqui fez o do objeto, mas se você colocar aqui, ó, df include number, ele só faz os números. E se você deixar all, ele faz tanto um quanto o outro. Ele vai misturar as duas estatísticas num único resultado. Ok? Então, aqui ele misturou tanto aquelas a estatística de variável categórica, quanto a estatística das variáveis numéricas. Então, a coluna A recebeu a estatística de variável, né, categórica, e a coluna B só recebeu a estatística de variável numérica. A única coisa que tem em comum entre eles é o count. Ok?